Boa noite a todos. Roguemos então ao nosso Divino Mestre que nos abrigue em sua paz e nos mantenha confiantes no amanhã. E hoje nós vamos falar sobre a reencarnação, sobre a lógica da reencarnação. Reencarnar é voltar a viver num corpo físico. É através da lei da reencarnação que podemos comprovar a bondade e a justiça de Deus. Nós temos nessa lei a explicação racional de todas as desigualdades existentes no nosso mundo. Porque nascem milionários e mendigos, virtuosos e viciados, gênios e cretinos. Como explicar o fato de crianças que morrem em tenra idade, enquanto outras criaturas vivem quase 100 anos? Que explicação temos para aqueles que nascem com a saúde perfeita e outros debilitados, fisicamente limitados? Por que sofremos e gozamos? Por que prantos e risos? Só a reencarnação pode, digamos assim, desvendar esse mistério. Se todos nós acreditamos ser Deus, justo e bom, misericordioso, por que daria a seus filhos oportunidades tão diferentes na Terra? O nosso Criador seria injusto se levasse ao sofrimento ou glorificação eternas quem teve oportunidades diferentes nesse mundo. A criança que nasceu com deformidade terá as mesmas condições de se desenvolver moral e intelectualmente que aquela que nasceu com a saúde perfeita? Uma só existência não explicaria isso. Isso não seria justo, já que as duas não teriam o mesmo tratamento. Neste caso, poderíamos pensar: onde está a justiça divina? Só a pluralidade das existências nos mostra que todos temos oportunidades iguais. E se sofremos, se passamos por dores, pelas vicissitudes da vida, são frutos que colhemos de atitudes erradas em existências passadas. As dificuldades que passamos, meus amigos, não são castigos de Deus, pois Ele não nos castiga, mas sim resultados da nossa conduta. Conduta essa contrária à lei que permeia todos os seres. A lei da ação e reação, da causa e efeito. Essa lei foi criada por Deus para regular a convivência com os nossos semelhantes durante as reencarnações.
Jesus fez referência a ela quando o apóstolo Pedro, com a espada, tenta ferir um soldado que queria prender Jesus. O mestre então diz para Pedro: mete a tua espada na bainha, pois aquele que lança a mão da espada, pela espada perecerá. O que quer dizer que tudo que fizermos, de bom ou ruim, para o nosso próximo, receberemos em nós mesmos. Quem nessa vida humilha muito o seu semelhante, com certeza, numa outra vida, será humilhado. É a única forma que temos de aprender, sofrendo em nós o que fizemos ao outro. A reencarnação só prova que Deus é justo, quitativo e bondoso para com todos os seus filhos. Na pergunta de número 171 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: em que se funda a lei da reencarnação? E os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação. Os Espíritos ainda dizem nessa questão: o bom Pai sempre deixa a porta aberta para o arrependimento. Deus nos destinou a todos a perfeição. E para atingi-la, nós temos que conquistar saber e virtudes. Foi para isso que o nosso Criador fez a lei da reencarnação. Ou seja, nascer, viver, morrer, tornar a renascer e progredir sempre. Para que tenhamos mérito ou demérito de nossas obras, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Com as múltiplas experiências na carne, temos assim a chance de adquirir conhecimentos e de experienciar na vida, seja no campo moral ou intelectual. Os espíritos superiores nos dizem que a reencarnação é o caminho único para facultar a regeneração do ser humano e a reparação dos males através dos tempos. A reencarnação é a escola bendita que faculta o nosso progresso. Mas e quando estivermos evoluídos, moral e intelectualmente? O que é que acontecerá? Não vamos precisar mais reencarnar. Seremos todos espíritos puros, como é o nosso Mestre Jesus. Mas quando chegarmos lá, à perfeição, o que é que vamos fazer? Será que vamos ficar junto de Deus, comendo vinhas e contemplando a Deus e o universo? Claro que não. Todos nós seremos os encarregados de cumprir os desígnios divinos, colaborando assim com a ordem universal. Nós seremos os mensageiros de Deus nos diversos mundos habitados. Nós vemos assim que o trabalho nunca termina.
A criação divina é incessante. E existem diversos mundos em faixa de evolução diferentes. Muitos querem saber quantas reencarnações tiveram ou ainda vão ter. Não se pode precisar o número de reencarnações que uma pessoa já teve, pois isso depende muito do estado evolutivo em que ela se encontre. É claro que uns evoluem mais rapidamente. E por quê? Porque se esforçam mais, passando assim menor número de vezes na carne. São muitos também que questionam o porquê de não lembrarmos das nossas reencarnações passadas. Nos ensina a doutrina que o esquecimento das nossas vidas passadas é também uma lei de misericórdia divina. Imaginemos se pudéssemos lembrar de uma reencarnação passada, como seria difícil para nós perdoar uma ofensa, reparar um dano, quando tivéssemos que enfrentar nessa vida ou mesmo conviver com o inimigo do passado. Se um algoz do passado entrasse em nosso lar como filho e pudéssemos lembrar disso, com certeza não iríamos aceitá-lo como tal. Se em uma reencarnação passada tivéssemos ocupados cargos, posições de destaques como reis, governadores, e agora nessa vida, para expiar, tivéssemos que vivenciar experiências assim, posições inferiores, e pudéssemos lembrar do que fomos em vidas passadas, seria difícil. Talvez quiséssemos até fugir da vida pelo suicídio, a ter que ocupar esses cargos inferiores, porque com certeza o nosso orgulho, o nosso egoísmo estava ali para dizer não, não vou aceitar isso. Vemos assim a bênção que é o esquecimento das nossas vidas passadas. Como seria difícil para nós viver uma encarnação sabendo que em outra vida fomos um assassino cruel, ou mesmo tivéssemos partido para o suicídio. Assim vemos que o esquecimento de nossas vidas passadas é realmente uma bênção. E esse esquecimento sabemos que é momentâneo, porque quando voltarmos ao plano espiritual, a nossa pátria, as recordações vão voltando naturalmente. Mas os nossos atos atuais nos fornecem notícias do que fomos e do que somos. O homem é o resultado final da luta que trava milenarmente consigo mesmo. Nós valemos pelo que fazemos. Nós somos o que estamos realizando.
a misericórdia divina nos tem permitido o parcelamento, o rolamento da dívida que contraímos no passado. E isso graças à lei da pluralidade das existências. Um homem estava no seu armazém, arrumando as prateleiras, e naquele momento ele pensava nos compromissos financeiros assumidos, na sua esposa e nos 3 filhinhos que estavam em casa. De repente, uma mulher entra no armazém, toda desalinhada, carregando nos braços um bebê que parecia à beira da morte. Ela falou numa linguagem meio enrolada de quem se embriagou. Ela olha para o homem e diz: "O senhor quer o meu bebê? Sei que é um homem de bem." Abriu então os panos que envolviam a criança e ele pôde ver o pequeno. Ele pôde ver o estrago naquele corpinho. O abdômen volumoso contrastava com o esqueleto à mostra. Mas os olhos do garoto eram grandes e expressivos. E se dirigiam a ele como a suplicar: "Eu quero viver. Cuide de mim." E a mulher torna a perguntar: "Como é? Vai ficar com o bebê ou não? Eu sei que ele vai morrer mesmo." O homem de imediato correu ao telefone e chamou a esposa, pedindo que ela viesse o mais depressa possível. Quando a esposa chegou e viu o bebê, tomou-se de amores por ele. E do armazém foram direto para o hospital. E após várias cirurgias, tratamentos, onde a criança não chorava, mas com seus olhos ela pedia, ela continuava a dizer para o casal: "Eu preciso dessa oportunidade. Não me deixem morrer." Já se passaram anos desse ocorrido. E esse garotinho agora, que se chama João, é vivo, esperto, traquina. Ama os seus pais e também é muito amado por eles. Os irmãos também lhe têm um carinho muito especial. Ele hoje mostra as cicatrizes na barriga e faz isso com muito orgulho. É como um herói, exibindo as cicatrizes de batalhas enfrentadas e vencidas. Consciente do valor da reencarnação, João lutou para viver e no seu caminho encontrou seres que lhes deu muito amor, que ele recebeu no coração, sem temor, sem preconceito. A criação dos espíritos é a mesma para todos. A doutrina espírita nos ensina que todos fomos criados, simples e ignorantes. Através da vivência nos campos da vida, nós vamos adquirindo experiências e vamos agindo tanto no bem quanto no mal,
Seguindo essa lógica, nós vemos que necessitamos de muitas existências até chegarmos à perfeição, que é o nosso destino final. Assim, renascemos para progredir. O corpo é o vaso de serviço que nos proporciona novas oportunidades. Oportunidades essas de elevação. Por isso que nós devemos respeitar esse vaso físico, que é o nosso corpo. André Luiz nos orienta que no futuro nós iremos compreender que as células não representam apenas segmentos de carne. Elas são companheiras da nossa evolução. Credoras, então, do nosso reconhecimento, do nosso auxílio afetivo. Ele ainda acrescenta que esse entendimento de harmonia no império orgânico é muito importante na nossa procura pela paz. O corpo humano é assim para todos nós, a mais importante moradia enquanto estamos na Terra. O próprio Jesus o classificou de templo do Senhor. Por que não começarmos agora, se é que ainda não fazemos, a agradecer às nossas células, a essas companheirinhas de nossa jornada terrena, pelo trabalho que realizam no templo, que é o nosso corpo. Conversemos com elas, de vez em quando, demonstremos o nosso afeto. Será que já agradecemos aos nossos pulmões, ao nosso fígado, rins, coração e outros órgãos do corpo, pelo trabalho incessante para manter o nosso veículo físico em funcionamento? Se não fizemos, vamos procurar fazer. Isso nos ajudará a mantermos saudáveis, a não sermos criaturas doentes. Emmanuel nos orienta que o Mestre é Jesus. A escola é a terra. O bem é o trabalho que aperfeiçoa. E a oportunidade sagrada é a vida. Sendo assim, devemos considerar que a mais elevada oportunidade de um homem é a sua própria existência. É através da lei das muitas existências que vamos nos livrando da couraça, da capa dura dos nossos equívocos, da nossa ignorância, que impedem que nossos espíritos brilhem, que mostrem a sua luz. Nascer em berço pobre, carregar um corpo deformado, constituem concessões da infinita misericórdia. A reencarnação é a porta consoladora por onde o espírito humano regressa à valorosa oficina de trabalhos que é a Terra. Conta-se que um jovem médico procurou o notável compositor Mozart e lhe perguntou o que deveria fazer
para escrever sinfonias. O grande músico lhe respondeu que ele era muito jovem, que ao invés de escrever sinfonias, que ele tentasse escrever algumas baladas. O jovem não gostou da resposta e retrucou: como pode me dizer que sou muito jovem para escrever sinfonias, se o senhor escreveu baladas aos 10 anos de idade? Aliás, escreveu sinfonias aos 10 anos de idade. Mozart, muito bem-humorado, respondeu: é verdade que eu escrevi sinfonias aos 10 anos de idade, mas nunca perguntei a ninguém como fazê-lo. O famoso Rembrandt já era pintor antes de aprender a ler. Michelangelo, a quem devemos as maravilhas na Capela Sistina, no Vaticano, foi considerado um artista completo aos 8 anos de idade pelo seu mestre. O célebre escritor francês Victor Hugo revelou-se na literatura aos 13 anos de idade. Outras tantas crianças demonstraram e continuam demonstrando a sua genialidade, seja dominando línguas, compondo, pintando, dirigindo orquestras, escrevendo peças literárias. A doutrina espírita nos explica que esses fenômenos de prodígio resultam do progresso anterior da alma. Esses espíritos trazem esses talentos de vidas passadas. O que quer dizer? Que nada que aprendemos é perdido, em tempo algum, em concordância com a lei do progresso. Soubemos de um garoto de 6 anos de idade, mexicano, de nome Maximiliano Arellano de Lanoé, que faz conferências para estudantes de medicina sobre causas e consequências da osteoporose. Dono de uma rara memória, o garoto se especializa em assuntos médicos desde que aprendeu a ler, realizando conferências nas faculdades de medicina na Cidade do México e na Argentina. Ele também versa sobre outros assuntos como diabetes e anemia cardiovascular. Ele impressiona os ouvintes sobre seus conhecimentos no campo médico, apesar da pouca idade. Esse caso de genialidade não encontra explicação lógica a não ser pela reencarnação. O garoto é um espírito que, ao nascer, trouxe as experiências de vidas passadas. Vemos assim que o espírito é herdeiro de si mesmo. Despede-se do corpo físico, mas não sai da vida. Reveste-se de outra forma física, mas não perde os seus conhecimentos. Nós vemos assim que renascemos não só para pagar dívidas, para resgatar débitos, acertar problemas de vidas passadas, mas também para amadurecer avanços iniciados em outras vidas. Aqueles que sabem mais trazem seus conhecimentos, suas experiências para ajudar os demais e o planeta a progredir.
Vemos assim que benfeitores da humanidade retornam ao cenário terrestre para ajudar os seus irmãos. Aquele que se destacou nas artes em vidas passadas pode estar aqui reencarnado para se dedicar ao bem do próximo, exercitando assim a sua sensibilidade de outra forma. Aquele cientista de ontem pode voltar para servir a comunidade em um campo diverso, mas sem perder jamais o que aprendeu, o que exercitou, o que ensinou. Fica assim fácil para entendermos as facilidades que muitos têm para determinadas áreas do saber, da indústria, do comércio, da ciência, das relações humanas. É importante analisarmos que a reencarnação não foi inventada pelos espíritas. A reencarnação é lei natural. E a ideia das múltiplas existências na carne é uma das mais antigas da humanidade. Um papiro egípcio, datado de 3.000 anos antes de Cristo, já dizia: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. Outros papiros encontrados recentemente falam que o homem retorna à vida várias vezes. Na Grécia Antiga clássica, Pitágoras, Sócrates, Platão e outros tantos filósofos da antiguidade tinham a convicção da reencarnação dos espíritos. Essa mesma certeza nós encontramos nas religiões antigas, como o hinduísmo, o budismo, o druidismo e outras mais. A reencarnação também está na Bíblia. Em Jeremias, nós vimos: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. E antes que tu saísses do seu seio, te santifiquei e te estabeleci profeta entre as nações. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 17, os discípulos interrogam a Jesus, dizendo: por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? E o mestre responde: Elias há de vir e restabelecerá todas as coisas. Mas em verdade vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram dele o que quiseram. Os discípulos então compreenderam que Jesus falava sobre João Batista, que Elias havia retornado como João Batista, o que não deixa dúvida nenhuma quanto à reencarnação. Em João capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos e diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Nascer da água para os antigos significava o nascimento carnal, pois eles tinham a crença de que a água era o princípio absoluto de tudo, o início. Kardec explica
explica no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nascer da água e do Espírito significa nascer com seu corpo e com sua alma. Jesus ainda deixa claro a Nicodemos que ele não conseguiria entender a profundidade da lei da reencarnação. Jesus diz: se lhe falo das coisas da terra e não compreendes, o que ele dirá das coisas do Espírito? Se Nicodemos, que era um homem que conhecia profundamente a religião, não tinha condições de compreender o que Jesus estava dizendo, imagine o povo daquela época. Por essa razão é que Jesus falava em parábolas, inclusive sobre a reencarnação. Várias pessoas, por não compreenderem o mecanismo da reencarnação, a negam. Entretanto, foram muitos os homens eminentes que deixaram seus nomes registrados nas páginas da história, que compreendiam a reencarnação, que compreendiam que a reencarnação é a resposta lógica para as questões que não explicam uma só existência. Victor Hugo, poeta e romancista francês, dizia sobre a reencarnação: de cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra, sem a perda da personalidade. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Mahatma Gandhi, líder nacionalista hindu, falou das pluralidades das existências, dizendo: a forma está mudando, sempre perecendo, mas o espírito que a anima jamais muda, jamais perece. Honoré de Balzac, romancista francês do século XIX, já afirmava: as virtudes que adquirimos e que se desenvolvem em nós lentamente são elos invisíveis que ligam cada uma de nossas existências às outras. Cientistas de renome, como Thomas Edison, inventor da lâmpada, o famoso físico e químico William Crookes, Charles Richet, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1913, e ainda muitos outros cientistas, depois de pesquisarem, concluíram que a pluralidade das existências é um fato inegável. A reencarnação é também confirmada universalmente pelos espíritos superiores através das suas comunicações mediúnicas. A hipótese de que tenhamos uma só vida é incompatível com a perfeição existente no universo conhecido. A ideia de que, após a morte do corpo, nos tornemos nada, é dessa forma insustentável. Já que a própria ciência já descobriu que nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma. Com todas essas evidências a favor da reencarnação, indaga Allan Kardec na Revista Espírita de número 37. O que é que se pode oferecer ainda contra tudo isso? A simples opinião de alguns materialistas e de algumas igrejas. Kardec ainda indaga e responde em seguida: quais os argumentos dos contrários à reencarnação? Eles ainda não apresentaram. E perguntamos: por que a ciência hoje ainda desconhece ou nega a reencarnação? Todos sabemos que o conhecimento científico é progressivo. Qualquer colegial hoje acha normal fatos que antes eram totalmente ignorados até pelos cientistas, como o movimento da Terra, o átomo, a composição química da água. Assim vemos que diariamente a ciência revê suas teses dos dias anteriores. O conhecimento humano avança através da pesquisa, e aqueles que ainda negam a reencarnação, com certeza ainda não a estudaram seriamente. É o que nos informam os mensageiros de luz. Sabemos que hoje muitas universidades aqui nesse país e em outras partes do mundo já possuem grupos de pesquisas sobre esse tema. Logo, logo chegará o dia em que a reencarnação fará parte de nossos assuntos corriqueiros. Resumindo tudo que vimos até agora, vemos que a lei da reencarnação ensina que a casa do Pai é sempre generosa. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos. É pela lei da reencarnação que Deus, nosso Pai, justo e misericordioso, nos oferece um corpo pleno de vida, para que possamos crescer e progredir. Ele nos coloca num lar, para que possamos amar e ampliar os nossos laços de fraternidade. Nos ensina os Espíritos que a vida na Terra é nada mais que um segundo no pêndulo do infinito. O sofrimento que passamos aqui é apenas um arranhão que mal se percebe. A treva que nos cerca é luz oculta. A doença é benefício que muitas vezes desprezamos. A resignação é esposa do progresso. A paciência é esposa do trabalho. A tolerância é esposa do perdão. A caridade é esposa do amor.
O progresso das almas é o resultado do esforço de cada um, seguindo a nossa própria vontade. Nós podemos trabalhar com maior ou menor intensidade, acelerando assim ou retardando a nossa evolução. Tudo depende de nós. Está em nós crescer, evoluir, chegar à perfeição. Sigamos, pois, trabalhando pelo nosso crescimento. Nossa tarefa é melhorarmos a cada dia. É para isso que estamos aqui. Foi para isso que reencarnamos. E nós vamos terminar deixando alguns ensinos do Mestre Incomparável, recordando essas passagens luminosas. Amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Não julgueis para não serdes julgados. No mundo, meus amigos, tereis tribulações. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Entre vós, o maior seja o servo de todos. Se alguém quiser vir a mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. A minha paz te deixo, a minha paz vos dou. Muito obrigado e que Deus nos ilumine a todos.